Sempre que você for discutir com alguém, sempre que você for defender uma ideia, sempre que você for defender sua opinião, seu posicionamento, o que você acredita, sempre que você for defender aquilo que você acha real, você está defendendo daqui para frente. Você não está defendendo aqui. As pessoas acreditam que quando elas estão conversando sobre a realidade. Mas elas não estão conversando sobre a realidade. Elas estão conversando sobre o que elas podem dizer, sobre o que perceberam da realidade através dos sentidos. Generalizado, eliminado, distorcido. Quando a realidade entra para o ser humano, ela entra filtrada através dos 5 sentidos. Alguém aqui consegue me descrever uma realidade que não tenha sido exposta para você através de um dos sentidos? Não tem. Não tem. Então, nós poderíamos dizer o seguinte: não há realidade para o ser humano antes dos 5 sentidos. Cara, isso é uma parada fenomenal. Ó, se a gente parasse aqui, eu já queria que seu cérebro explodisse. Isso é uma das análises filosóficas que você pode parar de noite e fazer. Como eu sei de alguma coisa que não é através de um sentido meu? Não sabe. Sabe? Então, se não foi percebido pelos seus sentidos, para você, não está lá. Não existe. Eu teria que ter tido contato com essa realidade em algum outro momento, através dos sentidos. Ou seja, então a realidade para os seres humanos só existe a partir daqui. Inclusive, então, aqui tem uma parada muito legal, muito legal. Olha só que legal. Aqui nós já vamos ter pela primeira vez generalização, eliminação e distorção. Quando os seus sentidos vão captar a realidade, eles já são limitados. Ok? Já são limitados. Seus sentidos já são limitados. Então, quando a realidade é filtrada pelos 5 sentidos, ela já é generalizada, eliminada e distorcida. Quando eu tenho acesso a uma realidade, a algo que está lá, é pelos sentidos. Se eu não capto pelos sentidos, até então, não está lá. Não está lá. Por exemplo, posso dar inúmeros exemplos. Vamos ao primeiro. O átomo. Átomo se chama átomo porque é não divisível, né? A é de não divisível. Porque quando descobriram o átomo, perceberam visualmente que não dava para ser menor do que era. Não dava. E depois descobriram que dava muito. Então, não existia para a ciência do planeta algo menor do que o átomo. Até que viram. Então passou a ser real. Antes, simplesmente, não é possível. Não existe. Algumas outras coisas. No arco-íris, até pouco tempo atrás, assumiríamos que o arco-íris tinha 7 cores. Depois, descobriu-se que temos as cores infravermelho e as cores ultravioleta. Por quê? Porque o vermelho, como é que é? Vermelho, amarelo, são as cores do arco-íris. Vermelho e a última é o violeta. Por isso que é ultravioleta e infravermelho. Até se eu não tivesse um equipamento para assumir para mim que há uma cor depois do violeta, você diria? Vai, fala para mim. Existe uma cor... você está olhando para o arco-íris. Aí você fala, depois da última tem mais, hein? Não tem. Óbvio que você poderíamos entrar numa discussão 100 anos atrás. Ferrenha, não tem como. É óbvio que não tem. Por quê? Porque se eu não vi, não existe. Se eu não tenho como acessar pelos meus 5 sentidos, não existe. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante.
Então, hoje, vocês, como qualquer um, vocês acreditam que exista uma luz infravermelha? Vocês acreditam? Me diz aí. Ou alguém não acredita? Eu acredito. Você acredita que existe um raio infravermelho? Eles tinham um equipamento que mostrava a onda. Né? Você pode ver no equipamento que aquela onda está ali, ele capta a onda. Que mais? Então, existem equipamentos. Então, assim, o cara que é o primeiro que acreditou, ele viu. Ele não ouviu a luz. Concorda? Eu ouvi a onda magnética. Não ouviu. Ele viu. Ele viu onde? No equipamento. No equipamento que captou. Então, ele criou um equipamento que não é o equipamento do ser humano. O ser humano não consegue captar. Então, se não fosse a criação desse equipamento, o ser humano continuaria afirmando que não existe outra luz após a violeta ou a vermelha. O vento, por exemplo, o ar, você pode sentir, fazer assim, opa, se eu sentir, logo existe alguma coisa entre minha mão e meu braço, eu estou sentindo, tá. Então eu posso acreditar. Antes de um sentido, não dá. O ser humano não consegue assumir que algo existe antes de um sentido. Por exemplo, vocês não sabem que aqui atrás do computador tem uma fontezinha de 3 cascatinhas, que eu desligo para não fazer barulho. Vocês não sabiam que essa cascatinha de água existia até você ter ouvido eu falar. E talvez agora você imaginou que ela existe. Mas agora eu vou dizer para você que é mentira. Não tem fonte nenhuma aqui, porque eu não iria ter uma fonte de água. No dia que eu gastar dinheiro com a fonte de água caindo aí, é para manter o ambiente. Não. Eu até acho legal. Um dia, quem sabe. Ou seja, é muito possível que eu tenha criado na mente de vocês a realidade de uma fontezinha de cascata de água, porque você ouviu. E ela não existe. Não tem como você saber nada que tem aqui atrás, porque não existe. Para vocês, o que está aqui atrás não existe. Isso não tem como afirmar, não tem como assumir, ainda não existe. Agora, se eu passo a câmera rapidinho assim, um monte de coisa vai começar a ser real. Olha lá, o Alisson colocou, tenta imaginar como alguém iria perceber a realidade sem os sentidos. Não dá. Olha só que interessante. Ou seja, você assume a realidade a partir dos sentidos.